Olá, boa noite, tudo bem, meus queridos, minhas queridas? Vamos dar início, então, a mais um estudo aí do Apocalipse, mais um capítulo, dando continuidade, né? Tem alguns que estão chegando agora, alguns estão... me avisaram aqui que vai ficar com a câmera um pouquinho fechada e daqui a pouco entra. Eu vou pedir, por favor, Amanda, se estiver ouvindo a gente, a Andréia já apareceu aí, tudo bem, Andréia? Legal. Oiê, tudo bom? Tudo bem, Amanda e o filhotinho ali, Oi, lindo. Rafa! Eu vi o chaveirinho. Chaveirinho, lindo. Ah, que lindo. Oi, Paty. Tudo bom? Eu tô aqui Tudo, guardando você? um monte de roupa das crianças. Depois eu volto aqui na câmera, mas eu tô ouvindo. Beijo. Legal. Acho que daqui a pouco vai chegar mais gente, mas vamos começar, né? Vamos iniciar, já são 8h35. Eu dei um tempinho a mais hoje. Amanda, se puder fazer a oração para a gente? Uhum. Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos o seu livro, a Bíblia, estudarmos o livro do Apocalipse. Que o Senhor, nessa noite, nos traga clareza, discernimento para entendermos tudo que for abordado aqui e que abençoe a nossa vida, a família de cada um aqui representada. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Que bom, que bom. Mais um estudo. Vamos continuar, então, a Bíblia aberta aí, né, com Apocalipse, no capítulo 2, dando sequência às igrejas. E eu queria fazer uma ressalva, nós estamos gravando, né, aqui. Se algum colega ou alguma colega não conseguir assistir hoje, acho que a Andréa depois pode compartilhar o vídeo. Eu sempre passo o link quando termina a gravação para a Andréa. Eu tenho algumas pessoas que estão fazendo depois. A G hoje estava na estrada, ela falou que não ia conseguir entrar. Isso. A Adriana estava com o marido também viajando, ela não sabia se ia conseguir entrar, mas depois elas vão fazendo. Não, tranquilo. Acho que é por isso que é bom gravar. Isso, ocasiões, com certeza. Né? Uhum. Vamos lá, ficou um assunto interessante que acho que foi cogitado no primeiro encontro em relação à palavra anjos no Apocalipse, e havia uma dúvida para entender, esses anjos são anjos, seres angelicais, ou são pessoas? E aí eu comentei que há uma sustentação na Bíblia, inclusive, para que deixe muito claro que esses anjos, na tradução da palavra agelos, como mensageiro, é pessoas, né? E há uma evidência interessante no capítulo 2, no verso 1, e todos os outros versos que antecedem as igrejas, as 7 igrejas, olha que coisa interessante, no verso 1, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve isso, escreve. Quer dizer, fica meio ilógico entender que João está escrevendo para um anjo, né? Na verdade, ele está escrevendo para mensageiros de uma mensagem naquelas igrejas que existiam naquela época, né? E essa repercussão ou essa interpretação, ela vai ser fundamentada na própria palavra de Deus. Vamos dar uma olhadinha em Marcos, capítulo 1, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, você tem ali no verso 2, se alguém encontrar, pode ler, quem já tiver com a Bíblia. Olha que coisa interessante aí, uma comparação de anjo com pessoa. Marcos, capítulo 1, no verso 2. O que está escrito aí? Se você encontrou, Amanda ou André, ou a Marlene Osório, que está aqui acompanhando a gente, quiser abrir o microfone e falar, oi, Marlene, fica à vontade. É o Marcos, capítulo 1. Verso 2. Como é que está aí na tua Bíblia? Como está escrito na profecia de Isaías, eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Isso, você leu o meu mensageiro, mas algumas Bíblias está escrito o meu anjo, justamente dando a tradução. Não sei se a da Amanda está assim, mas se alguma Bíblia encontrar, você vai ver que Marcos, capítulo 1, verso 2... Como é que está, Amanda, na tua? Na minha está mensageiro, a minha mãe está vendo na dela ali. Porque algumas traduções já... Mensageiro também na dela. Mensageiro. Essa palavra mensageiro, no grego, é a mesma para a tradução de anjo, que é angelos, tá? Uhum. Mas se quiser dar uma olhada também em outra Bíblia, vamos ver, talvez as de vocês já vão estar traduzidas como mensageiro, mas tem o texto também em Lucas, capítulo 7,
no verso 24. Vamos fazer uma corrida bíblica aqui, só para assentar esses pontos, para não haver... Lucas 7? 7, verso 24. Na minha também, tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Olha aí. Aí está mensageiro. Essa mesma palavra é traduzida para anjo, tá? Na minha Bíblia fala anjos. Na minha Bíblia também fala anjo. Na sua, né, Marlene? Aí, no verso 27, ó, né? Ele fala lá, no capítulo 7, no verso 27. Dá uma olhadinha agora em Lucas 7, 27, ó. Este é aquele de quem está escrito, tratando ali de João Batista, né? Como é que tá, Marlene? Lê pra gente. Vamos ver, 7, 27. 7, 27. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Aí, né, no caso, na Bíblia, mostra, né, é o mensageiro, ou o anjo, né, o anjo. E tem mais também, se quiser dar mais uma olhadinha, em Tiago, capítulo 2, 25, e a gente termina. Tem outros textos, mas vamos só dar mais uma olhada nessa carta de Tiago, no capítulo 2, no verso 25. Tiago 2, verso 25. Tiago 2, 25. Isso. Tiago, capítulo 2, no verso 25. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Aí fala emissários, né? Uhum. A mesma tradução aí de mensageiros ou emissários, na minha fala os anjos, né? Então, assim, para não haver confusão com os seres celestiais, algumas traduções mais modernas traduzem já como mensageiros, emissários, arautos, mas as Bíblias assim mais raiz trazem a tradução mais nítida do que é como anjos. Então, você pode ter total certeza e segurança de que Apocalipse está tratando os mensageiros de cada igreja, nada mais são do que os cristãos daquelas igrejas que deveriam levar aquela mensagem para toda a comunidade, né? Vamos ler ali o capítulo 2, a partir do verso... Nós terminamos ali a igreja de Esmirna, correto? E aí ficou faltando a igreja de Pérgamo em diante. Acho que nós fizemos... não, nós fizemos a de Éfeso e fizemos a de Esmirna, isso mesmo. Aí ficou faltando a igreja de Pérgamo. Vamos começar do verso 12, tá? Pode ler, se você quiser, Amanda, do verso 12 até o verso 15. O Apocalipse 2, 12 ao 15, né? Isso. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço... Uma paradinha. Tá. Quem é esse que tem a espada afiada de 2 gumes? Boa pergunta, né? Dá uma olhadinha no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isso. Quem que é esse? Verso 17, pode ler. Do 1. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Agora a gente sabe quem é, então, né? É Jesus. É Jesus. Ótimo. Pode continuar lendo, Amanda. Você parou ali no verso 12. No 13, né? Começando o 13. Isso. Essas coisas diz aquele que tem
a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim... Pode falar. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Olha aí os nicolaítas sendo lembrado de novo, né? E aí, vamos terminar essa igreja então, vai lá. Pode continuar lendo aí, verso 16. Tá. Portanto, arrepende-te e, se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Verso 17. Quem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha aí, tem muita informação aqui, né? Essa a carta à igreja de Pérgamo é muito importante, é fundamental, porque ela é a terceira igreja que representa, na história da igreja cristã, ou do povo de Deus na Terra, o terceiro período da história da igreja na Terra. Então, esse período ele é importante, e eu preciso utilizar agora um recurso didático, mais ilustrativo, para mostrar para vocês essas questões aí. Tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui, e a gente vai comentar mais ainda esses pontos aí. Deixa eu pegar aqui uma guia. Prontinho. Deixa eu ver onde é que está aqui essa guia. Acho que a tela inteira é melhor. Pronto. Bom, não sei se vocês conseguem ver a tela inteira compartilhada aí. Eu vou abrir aqui num PowerPoint que eu já tenho sequencial, só para a gente dar uma olhada nisso aí. As 7 igrejas do Apocalipse foram narradas, escritas, né, e transmitidas a partir da ilha de Patmos. Hoje, aqui nós temos uma visão, né, do que seria a ilha de Patmos hoje. E essa ordem divina que nós vimos, né, dada por Deus, foi uma manifestação sobrenatural no dia do Senhor, através do profeta, do apóstolo João, que agora é um profeta, que recebe essas visões às 7 igrejas. E só para vocês terem uma ideia, um comentário que eu fiz no outro encontro nosso, segundo alguns teólogos, e o Dr. Ramsey, ele diz que no tempo de João, a província da Ásia estava dividida em 7 distritos postais, e cada um tendo como seu ponto de partida uma das 7 igrejas que é mencionadas por João. E aí eu falei para vocês, né, eu mostrei até que essas igrejas, elas existiam, e ali o mensageiro, ou a mensagem, era como se fosse uma ilustração dos correios da época, né? Porque nessa época existia, nos dias de João, ali uma forma de você transitar. Você poderia fazer uma volta completa, percorrendo em cada cidade, seguindo o mesmo caminho, com a mesma mensagem. Então, essa mensagem, quando está o Espírito diz às igrejas, no plural, você tem que entender que existe uma mensagem para uma, mas que serve para as outras igrejas. E isso dá uma evidência de que aquilo servia para aquele presente, para aqueles primeiros cristãos, que seriam os portadores da mensagem para a sua época, e para todos os cristãos de todas as épocas. Em cada igreja, você vê nitidamente uma apresentação, né? O elogio, essa apresentação é do próprio Cristo, ele se identificando, aquele que dá a mensagem se apresenta, ele faz um elogio, uma reprovação, um conselho e uma promessa para todas elas. Nós vimos a primeira igreja, a igreja de Éfeso, né?
porque ela era situada na cidade de Éfeso, onde era uma província romana muito proeminente do Império Romano, e a igreja de Éfeso ela tinha como evangelho várias características que estavam afastando ela do primeiro amor. E ali no Atos, no livro de Atos, de 18, capítulo 18, 21 a 24, você vê como que o evangelho chegou a essa cidade. E aí tem algumas características, depois você pode dar uma olhadinha quem quiser rever, tá? O período de Éfeso, então, se você for traduzir essa realidade dessa mensagem para todos os períodos em que a igreja de Cristo permaneceu na terra, sofrendo dificuldades, precisando de aconselhamento e se firmando nas promessas, por conta da volta de Jesus, que ainda não ocorreu, o período primeiro é esse período que vai do ano 31 ao ano 100. E essa igreja vai representar, então, o período desde a morte de Cristo até a morte de João, o último dos apóstolos, né? Que vai morrer ali no finalzinho do primeiro século. Pois bem, qual é a característica dessa igreja? Fazendo uma revisão rápida, era a pureza apostólica, é a grande tônica, vamos dizer assim, a grande marca, o emblema desse período da igreja cristã, né? Eles eram testemunhas oculares de Cristo, João, os apóstolos, os primeiros discípulos, né? E aí, nesse momento, a igreja preservou muito a sua pureza doutrinária, e ela sempre cumpria a sua missão dentro da doutrina dos apóstolos. E eu quero agora abrir com vocês aqui rapidamente o livro de Atos, para nós lermos aqui algo que era o que fazia a diferença para os cristãos nessa época. Abra em Atos capítulo 2, para a gente ver como que eles praticavam a religião cristã nessa época. Por que a gente entende que isso foi se transformando com o tempo? Eles já lutavam para manter algo naquela época que foi se perdendo com o tempo. Atos no capítulo 2, no verso 41 e 42, 43 e 44, tá? E 45 também. Se puder ler aí a 40, a partir do 40, a partir do 40 do 41 ao 45. Pode ser você, Andréia, lê para a gente. Tá. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Só uma pausa. 4 coisas aqui, essa igreja, período da igreja de Éfeso, ou a primeira igreja, a igreja primitiva, ela manifestava-se nessa igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, a doutrina que saiu de Cristo, ok? Os apóstolos foram os 12 escolhidos por Jesus. Eles perseveravam na comunhão, ou seja, eles tinham paz entre eles, solidariedade com Deus e com seus semelhantes, e eles faziam isso partindo o pão, ou seja, o partir do pão nessa época era algo sagrado, é algo particular. Imagina que eu vou jantar na casa da Andréia, eu sou bem querido para ela vem jantar na minha casa. Existia essa intimidade entre os primeiros cristãos, era uma coisa muito próxima, uma coisa muito assim, familiar, e isso era algo importante entre eles. E nas orações, 4 coisas que eles perseveravam. A doutrina dos apóstolos, poderíamos abrir vários leques aqui. O que era a doutrina dos apóstolos? Eles guardavam os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Eles se alimentavam da forma correta, como dizia a lei de Moisés, para a saúde do povo. Eles respeitavam e acreditavam na criação de Deus, como está escrito na Torá. Todas as crenças fundamentais deles. Pode ler o 43 e o 44, André. Tá.
Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Só um tempo aqui, sinais e prodígios. O que acontecia entre eles? Milagres. Dons do Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo acontecendo entre eles. Porque lembra que havia sido derramado o Pentecostes? Essa é a igreja primitiva. A igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e eles manifestavam o poder de Deus no seu dia a dia. Jackson, não que hoje não acontece, né? Acontece milagres e tal, mas por que será que antigamente parece que eles viam mais os milagres assim, a olho nu, sabe assim? Tipo, viam os milagres acontecendo, e hoje a gente não parece que não vê dessa forma como eles viam antes. Por que será que... Olha só, Amanda, naquela época você tinha uma realidade de implantação e semeadura do evangelho em ambiente pagão, idólatra, místico, onde o império de Satanás se sobrepunha e muito. Tanto é que eles foram perseguidos, né? Você, talvez, na sua percepção, você, no teu contexto, né, você não percebe. Mas se você vivesse nesses lugares que eu vou te mostrar aqui, ó, você viria milagres. Muito milagre. De repente pode ser isso, né? Me permita só compartilhar com vocês, eu estava vendo isso daqui hoje, eu falei, meu Deus do céu, olha só, coisa interessante. Esses lugares aqui, deixa eu ver se eu... Perdão. Saiu uma lista mundial da perseguição em 2022. Eu estava baixando aqui. São mais de 360 milhões de cristãos que são perseguidos no mundo, e eles fizeram um ranking dos 50 países mais perigosos para os seguidores de Jesus. Tá? E você tem, por exemplo, uma lista, nessa lista, antigamente quem ganhava era a Coreia do Norte, agora é o Afeganistão. Por exemplo, após 20 anos de liderança da Coreia do Norte nessa lista, o Afeganistão tornou-se o país mais perigoso para os cristãos. Isso não quer dizer que a hostilidade contra os seguidores de Jesus caiu na Coreia do Norte, pelo contrário, cresceu. Tá? Porém, a situação dos cristãos afegãos piorou com a tomada do território pelo Talibã em agosto de 2021. E aí, por que eu estou mostrando isso? Aí você vai entrar aqui, Paquistão, Indonésia, Somália, Nigéria, República Democrática do Congo, Cuba, Níger, e vários países aqui, e eu não quero aqui fazer um sensacionalismo barato, né, para falar dessa realidade. Mas aqui no Brasil, a gente não vive isso. A gente vive numa zona meio de conforto, né? Ô, Jackson, manda isso aí para nós depois. Depois eu vou te mandar, tá? E a gente ouve coisas assim incríveis, tá? Só para vocês terem uma ideia, no Afeganistão, temos alguns missionários adventistas que eles têm que ser missionários lá, eles não podem ser pastores, obreiros, nem usar a Bíblia, eles têm que se envolver com o povo de maneira comercial, de maneira social e sutilmente influenciá-los ao cristianismo, não é nem a ser adventista, a ser cristão, acreditar em Cristo. E muitos deles estão tendo histórias incríveis de pessoas lá no Afeganistão, que são a maioria islâmicos, né, muçulmanos, e eles tendo sonhando com pessoas da Bíblia. E eles contam, nossa, mas eu sonhei com isso que você está me falando, que aparecia um homem que vinha entre nós e multiplicava pães e peixes. Imagina, ele nunca leu a Bíblia, mas ele sonhou com coisas do Evangelho que na hora que o pregador abre e é autorizado a falar, ele fala, meu Deus, o que você está falando aí, eu sonhei com isso. É incrível, as coisas estão acontecendo em ambientes, e naquela época, Amanda, respondendo a tua pergunta, era muito recorrente por conta dessas questões, tá? Aqui só para a gente entender que eles tinham tudo em comum, e tanto era fato que o império estava tomando as coisas dos cristãos. E o que eles faziam, então, para um ajudar o outro? Continua lendo, Andréia, por favor, o verso
44, 43 e 44. Tá. E 45 também. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ó, não é um discurso social nem progressista, tá? E nem esquerdista, não, por favor. Mas a gente está vendo dentro do cristianismo isso acontecer hoje aqui no Brasil, a gente vender tudo e dar para os pobres, se juntar. Por quê? Porque a gente não tem necessidade, não, né? Por isso que eu estou falando, não é um discurso progressista. Nós não entramos nessa esfera de realidade, né? Pois bem, a igreja de Éfeso viveu tudo isso, né? Aí, compartilhando aqui, avançando no PowerPoint, para chegar até a igreja de Pérgamo e fazer um contexto mais realista, olha só que interessante. Deixa eu abrir aqui. Agora fica fácil entender a pureza apostólica, né? A pureza apostólica dessa primeira igreja. Então, essa era a igreja de Éfeso, né? E eles não podiam suportar os homens maus, como está em Apocalipse 2:2. Como Paulo já havia advertido sobre isso. Em Atos 20, 29 e 30, Paulo vai falar sobre essa realidade. Vamos dar uma olhada em Atos, capítulo 20, verso 29, rapidinho? Quem encontrar aí, ó, quem encontrar primeiro pode ler já, tá? Atos 29, 20, verso 29 e 30. Atos. Encontrei aqui, ó. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha só, coisas pervertidas, né, ou perversas, para atrair os discípulos após si. É nessa época, no finalzinho da igreja, que Paulo está percebendo, no finalzinho do primeiro século, que Paulo está percebendo o que está entrando, que hoje nós sabemos o que é, docetismo e gnosticismo. Alguém já ouviu falar disso? O que é o docetismo, né? Quando a gente fala em docetismo, né, as pessoas falam, mas Jacques, isso daí, que palavra é essa? Eu vou pegar aqui no Google, né, só para vocês entenderem. Olha só, docetismo, consegue ler aí para a gente, Andréia ou Amanda? Eu tô sem óculos, mas doutrina Vai. Doutrina existente no século II e III. No século II e III negava a existência de um corpo material a Jesus Cristo, que seria apenas espírito. Olha só, né? Lembra que nós lemos na semana passada que a doutrina de que Cristo não veio em carne, o João fala assim, ó, rejeitem isso, porque isso é o anticristo. Então, o docetismo é isso, né? E o gnosticismo é a ideia filosófica de que Jesus veio, mas não é bem assim. Ele era um personagem histórico, ele tem a sua importância na humanidade, na visão antropocêntrica, mas isso tudo é muito complicado de querer aceitar a ressurreição, porque a alma é imortal, nós reencarnamos, e o gnosticismo ele vai partir para isso, de uma maneira um pouco metafísica, querendo tornar científicos os argumentos, mas o gnosticismo ele descarta a fé e tenta fundamentar essa ideia de que Deus pode existir, é uma energia, o grego vai falar da physis, né? E aí eles falam, Deus é a physis, é tudo que mantém o universo e tal, ele não declara. Jesus Cristo é um personagem, não o salvador da humanidade. Então, essas coisas começaram a entrar sutilmente e Paulo vai orientar e falar, cuidado com essas coisas. E na igreja de Pérgamo, a igreja ela começa a enfrentar tudo isso. Mas Jesus fala que, eu sei onde vocês habitam, capítulo 2, verso 13 de Apocalipse. E que
Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha, forte, né? E contudo, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Testemunha o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quer dizer, eles estão agora como testemunhas de Cristo na terra, vivendo a dor, o sofrimento, a perseguição do mesmo modo como o seu mestre, o seu líder, o seu salvador viveu, né? E aí nós vamos agora continuar dando uma olhadinha nos painéis aqui para entender as igrejas posteriores, né? Aí você vê que Pedro e Paulo foram mortos em Roma, né, por ordem de Nero, por volta do ano 67 depois de Cristo. Então foram épocas difíceis. Houve também a destruição de Jerusalém no ano 70. Tudo isso que você está vendo aqui aconteceu porque a igreja era pura e tinha dificuldades. E historicamente o Império Romano queria acabar com o cristianismo. Então, ele aproveitou a oportunidade, invadiu Jerusalém, matou os apóstolos. No Coliseu Romano, nós temos... Deixa eu aceitar aqui, tem uma pessoa entrando. Opa, prontinho. No Coliseu Romano, milhares de cristãos foram mortos. E tudo isso era parte desse momento onde a igreja era perseguida, né? E aí você tem a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, que é um período que vai do ano 100, ou seja, finalzinho do primeiro século, até o ano de 313. E esta igreja, ela representa, né, o período desde a morte de João, né, João, o apóstolo, o João que escreveu o livro do Apocalipse, que recebeu a revelação de Jesus Cristo, até o que a gente vai marcar aqui como um edito de tolerância de Milão. O que é esse edito de tolerância de Milão, assinado em 313? Deixa eu colocar aqui para vocês algumas coisas para a gente poder entender isso aí. O edito de Milão, ele dá uma ideia de tolerância, porque lembra que nós lemos na carta à igreja de Esmirna, se você ler lá no capítulo 2, no verso 10, uma profecia tinha sido lançada aqui por Jesus Cristo, e João pegou essa revelação e colocou em dias, lembra? Não temas as coisas que estás para sofrer, escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais provados. Vocês terão uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Diocleciano, ele promulgou um decreto para exterminar, eliminar, aniquilar os cristãos. E esse decreto continuou por 10 anos. Ele assinou isso no ano de 303. Aí, no Edito de Milão, como nós vimos aqui, houve uma tolerância aos cristãos. Por quê? Porque eles já tinham matado 50 mil cristãos nesse período todo. Naquela época, para a população e para a demografia da época, é muita gente. E olha só, em 313, então, tem essa assinatura do Edito de Tolerância para que os cristãos pudessem professar a sua fé. E a cidade de Esmirna, então, assina-se em 313 esse edito, dando tolerância e quebrando, então, esse decreto de Diocleciano, né, que foi a mais sangrenta perseguição daquela época do Império Romano sobre os cristãos, ok? E então, ele, só para ter uma ideia aqui, ó, Diocleciano, Maximiano, Galério e Constâncio Cloro, eles emitiram uma série de editos que revogavam os direitos legais dos cristãos e exigiam que estes cumprissem as práticas religiosas tradicionais. Agora, vem comigo. Você imagina que isso pode acontecer de novo no mundo ou não? O que vocês acham? Eu acho que sim. Olha, a pandemia foi uma amostra grátis de que é fácil trancar todo mundo, tomar, não deixar trabalhar, trancar conta bancária, tomar... E foi do nada, foi de repente, aconteceu e foi surreal aquilo. Né? E aí eu mostrei aqui para vocês, quem está chegando agora, eu mostrei uma lista dos países os países mais difíceis do mundo de ser cristão.
E agora entrou a nossa querida, desculpa, a Leda, né? A Leda, lá da China. E ela está lá na China agora. Que hora é lá? Que hora é aí na China, Leda? Ah, desculpa, seu microfone está desligado. Aqui Aí. são 8h10 da manhã. Olha aí. E aí, fala pra gente, Leda, é fácil ser cristão aí na China? Facinho? Não, aqui você não pode falar nem o nome de Deus na frente de chinês, né? Você não pode, porque você pode ir até para prisão, né? Se falar sobre Deus para um chinês. Absurdo, né? E a maioria aqui são ateus. Tem cristão, mas é muito difícil encontrar um cristão aqui. É muito pouco. A Leda, ela aceitou o cristianismo, ela aceitou até o batismo. E eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo, Leda. Só que olha só, ela está tendo dificuldade lá na China de encontrar uma igreja. Né, Leda? Aqui não Tá dá para difícil. encontrar. Mas nós conversamos, viu? Não pode ficar da língua também, né? Idioma. Pode falar, Amanda, perdão. Não pode ter igreja aí? Igreja evangélica? Ou tem? Não, tem igreja evangélica. Onde eu morava antes, em Xi'an, que é uma cidade bem grande, né? Lá eu frequentava a igreja cristã, a católica. Então lá era mais fácil, porque encontrava, né? Eles têm uma dificuldade. Aqui eu nunca procurei, mas tem. Né? Existe uma dificuldade, pelo que eu entendi, que a China ela tem um modelo político, econômico, de centralização. Então, o que acontece? Hoje, qualquer denominação religiosa dentro da China, tá? Denominação religiosa, estou falando geral, tá? Se ela começa a arrecadar dinheiro, e que é normal você dar uma oferta, ajudar as pessoas, esse dinheiro não pode sair da China. Então, a China não permite que o que ela produz ou que se conquista ali saia para outro país para evangelizar. Isso é bom, porque fica só dentro da China e cresce o evangelho ali, mas eles não podem propagar para fora. E existe alguns... Mas essas igrejas são escondidas? Ou não? Não. Até onde É porque assim, você não pode falar de Deus, né? Não pode. E aí, como que consegue ter essas igrejas? Cada um no seu local, publicamente não. Tem que ser, publicamente não, é mais escondido, mas tem uma que você tem que colocar a imagem, né, do presidente daqui da China, né, então tem que praticamente adorar o presidente na igreja, né, então aí eles aceitam, quando o dinheiro vai para eles. Então você tem que colocar a igreja e colocar a imagem deles, né. Você entendeu, Amanda? Entendi. Você entendeu, Amanda? Como a gente está bem distante da realidade, tanta gente, né? Com outra oportunidade, eu quero dar mais abertura para a gente fazer essas perguntas. Eu vou avançar aqui agora, porque senão a gente vai se tornar uma entrevista. E é legal, porque a gente aprende muito. Eu quero aproveitar muito a Leda aqui com a gente e outras pessoas de outros lugares que eu estou convidando para participar, até para dar seu testemunho de fé, das suas dificuldades, porque a gente aqui no Brasil, a gente está bem confortável. Não tenho dúvida que a Leda está com muita saudade do Brasil, né, Leda? 2 anos a gente já vai embora para Portugal. E já vai saindo, descansa, né? Tá certo. Olha só, então avançando aqui, compartilhando com vocês, naquela época onde os cristãos sofriam todas essas retaliações, essas perseguições, isso que eu mostrei para vocês aqui, de Diocleciano, eles tomavam as propriedades, né? Tiravam o direito, não existia direitos humanos nessa época, né? Quanto mais direito de ser um humano cristão. Então eram muitos problemas que existiam aqui. E aí você tem o período onde, já ouviram falar desse in hoc signo vinces? O que vocês acham que está escrito aí? Alguém pode ler aqui, ó, para a gente? Eu vou falar. Com este sinal, vencerás.
Com este sinal vencerás. O que acontece aqui? Depois dessa época, desse período, você tem um período de tolerância, né? De tolerância aos cristãos. Nós estamos na terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Essa igreja, ela vai, digamos assim, tornar os cristãos acessíveis. E a história do cristianismo, a igreja cristã, é livre, ela tendo liberdade para poder pregar. O Constantino, que era no caso, o imperador dessa época, ele teria sido batizado pelo Papa Silvestre e declarando agora que ele era cristão. Só que se você perceber, isso foi a maior jogada política e estratégica do Império Romano para não cair. Tá? Inclusive, eu tenho aqui, deixa eu ver se dá para compartilhar com vocês, eu estava pesquisando aqui, eu acho que eu separei aqui. Eu queria mostrar para vocês, eu tenho um livro aqui do período onde o Papa, onde estão um registro de todos os papas. É um livro católico, né? A Igreja Católica, desde o que eles teriam aceitado como Pedro, né, o primeiro Papa, até hoje teriam 266 papas. Vixe, vai até atualizar isso aqui, vai demorar. Eu ia mostrar para vocês aqui o Papa Silvestre, em que ano que ele foi o Papa que batizou Constantino, né? Tá aqui nesse conjunto de quadradinhos aqui, mas eles até atualizar aqui o Prezi, eu prefiro, acho que, avançar aqui. Então, ele foi batizado, mandou batizar o exército dele todo, e agora a religião oficial do Império Romano era o cristianismo. Rapidamente ele fez isso. E aí, se você vai verificar, em Roma até hoje existe o batistério de Latrão, que é essa imagem aqui, que acho que dá para ampliar aqui, deixa eu verificar. E aqui dentro é onde tem... Eu quero mostrar isso por quê para vocês. Uma curiosidade. Aqui dentro existe um batistério, que é uma bacia grande, uma banheira gigante, onde esse camarada foi batizado. Que aqui tem aqui uma imagem pequenininha, talvez dê para ver ela grande aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui, que aqui eu já coloquei ela grande, né? Opa! Não está nesse. E nesse batistério, prova-se, então, que o cristianismo, tá, na sua origem, deixa claro que o batismo era por imersão. Era um batistério onde colocava o corpo todo. Daí surgem os anabatistas, né? Os anabatistas é um grupo cristão que fez resistência à Igreja Universal, a Igreja Católica Apostólica Romana, dizendo que eles não aceitavam o batismo que a Igreja estava querendo impor, porque a Igreja tinha abandonado o batismo por imersão, que era o batismo de Jesus. E a prova disso é que o próprio Constantino foi batizado numa pia batismal grande. Então, quando você ouve falar de batismo por aspersão, batismo por infusão, batismos não por imersão, não são batismos que conferem a doutrina dos apóstolos, que nós lemos agora há pouco aqui em Atos, ok? E concluindo aqui, então, dentro do nosso estudo de hoje, a Igreja de Pérgamo, que vai do ano 313 ao ano 538, você percebe que a igreja, nesse período, ela começou a ter uma facilidade para poder viver o cristianismo. Mas esse cristianismo, para ser vivido, teve que haver concessões. A primeira igreja ela é caracterizada pelas boas obras e pela pureza. Igreja de Éfeso, o período da igreja cristã, do ano 31 ao ano 100, onde vive uma pureza e essas boas obras, né? As doutrinas corretas e tal. Do ano 100 ao ano 313 é um período da igreja cristã que representa a carta à igreja de Esmirna, que é a perseguição cruel, morte, dominação. Só que
os anais da história revelam que quanto mais se matavam cristãos, mais se perseguiam os cristãos, mais cristãos surgiam. E aí, então, Constantino teve a ideia, peraí, se não pode com eles, junte-se a eles. E aí ele se infiltrou, então, todas as ideias pagãs, de maneira sutil, mas dando uma concessão, uma liberdade, para que os cristãos pudessem ser cristãos. Só que a moda romana. Aí o cristianismo ele foi se romanizando. E agora eu peço licença para vocês para mostrar para vocês aqui, compartilhar com vocês aqui, um texto que eu acho interessante de Rui Barbosa, tá? Rui Barbosa, ele falou muito sobre isso, e tem um livro dele aqui, deixa eu atualizar aqui, o livro está abrindo, está atualizando. Até que ele atualiza aqui, eu vou pegar aqui para vocês o assunto aqui do Constantino. Peraí, deixa eu abrir aqui. Ah, não está compartilhando, né? Não está mostrando aí, deixa eu compartilhar aqui, peraí. Eu tinha compartilhado e tirei o compartilhamento, peraí. Prontinho, prontinho, tela inteira. Agora vai compartilhar de novo. Isso, agora abriu. Então, o que acontece? O Constantino, ele foi batizado. Aqui, ó, aqui tava a imagem, estava aqui. Dá para ver aí o batistério que existe até hoje dentro dessa igreja lá em Roma, dessa capela. O batistério octogonal é essa estrutura aqui. São 8 lados, aqui as imagens do Vaticano, né? E lá dentro desse batistério onde Constantino teria sido batizado. Só que o que acontece? Esse edito de tolerância, dado em 313, declarava que o Império Romano... Pode ler para a gente aí, Amanda? O Edito de Milão declarava que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda perseguição sancionada oficialmente, especialmente do cristianismo. O edito foi emitido pelo tetrarca ocidental Constantino I, o Grande e Policínio, o tetrarca oriental. Perfeito, obrigado, muito bom. E aqui, olha só, você está vendo aqui uma tela que eu abri aqui. Lembra que eu falei que eu ia mostrar o Papa Silvestre, né? Olha só, opa, Preze às vezes deixa a gente aqui, pronto. Esse livro, A Biografia dos Papas, de 1950, tá? Eu consegui num sebo faz tempo já, e aí eu peguei, são 266 papas. Eu não escaneei todos aqui, porque não daria para pôr tudo no Preze, mas eu queria só até esse aqui, que esse daqui é o Papa Silvestre, que é o Papa que, aqui, São Silvestre, tá? 314 a 395. Esse 304, perdão. Ele teria sido o Papa, foi o Papa que batizou o Constantino, tá? Aqui, agora ampliou bem. Tá bom? Aqui, ó. Eu não sei se dá para ler aqui, ó. Isso daqui é um livro da Igreja Católica, tá, gente? Não é um livro de curiosidade católica. Não sei se vocês conseguem, alguém consegue ler daí, mas eu vou ler daqui, acho que é melhor, né? Constantino fez construir a Basílica de São João de Latrão, embelezou os túmulos de São Pedro e de São Paulo, ergueu, né, santuários, crê-se ter sido Silvestre. Lê para a gente aí, por favor, vai, alguém. Daqui. Pode ser André, Amanda, crê-se ter sido, vai daqui, ó. Lê, Pati. Eu tô sem óculos. Crê-se ter sido Silvestre quem determinou oficialmente que o dia após o sábado se chamasse domingo, dia do Senhor, e os demais férias. Posso continuar? Pode, por favor. Também ordenou a unção com crisma aos batizandos. E é pouco provável, é isso? Pouco provável que tenha sido ele quem administrou o batismo a Constantino.
A doação de Roma ao Papa é lenda criada no século VII. E é certo, porém, que o Papa ficou sendo a autoridade máxima na Cidade Eterna, quando o imperador se retirou para Bizâncio, que engrandeceu e transformou em Nova Roma com o nome de Constantinópolis. Constantinópolis. E onde sempre residiu. Tá ruim, mas deu para ler. Não, Paty, mas você leu bem, viu? É que tá difícil ler isso aí. Você leu bem pra caramba, muito bem. Olha só, onde é Constantinopla? Perguntando, aula de história agora, com todo mundo. Me ajudem aí. Fala aí, Amanda, onde que fica? Roma. Não foi que transformou Roma em Constantinópolis? Não. Olha, eu vou pedir para Resolve Viajar responder essa daí. Vai, André. Você tem que saber, você é do ramo. Deixa eu ajudar vocês, vai. A capital do Império Romano era óbvio, tem que ser em Roma. Como os impérios bárbaros começaram a atacar e Roma estava fragilizada, Constantino o Grande, ao ver que o império estava em risco, ele muda a capital do Império Romano no nome bem, como é que fala? Bem narcisista, né? O nome dele. E funda a cidade de Constantinopla, ao oriente de Roma, que hoje é Istambul, a cidade da Turquia. Lá, então, a capital vai para lá para eles terem mais defesa. Tá? E quando você vai para Istambul, na Turquia, você conhece as 7 igrejas também, porque está ali perto, não é? Quando a Andréa ela desenvolve passaporte, tem muita noção na área de turismo, essas coisas todas, e viajou o mundo já, ela sabe do que a gente está falando. Quando você vai lá, você vê. Hoje, se você for lá, tem nos museus em Istambul, você vê todos esses pontos arqueológicos do que era Constantinopla na época, tá? E eu quero aproveitar e mostrar algo para terminar, que só temos 3 minutinhos, eu preciso compartilhar isso com vocês, para vocês entenderem de uma forma didática essa visualização histórica desses momentos da história da igreja cristã. Eu fiz um gráfico para facilitar, para a gente entender o que Jesus estava querendo dizer para as 7 igrejas, ou seja, com a mensagem das 7 igrejas para o cristianismo de todas as épocas. O que ele estava querendo dizer? Me permita compartilhar aqui. Eu acho que deve estar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu separei. Olha. Eu tinha separado aqui, mas não acho que não está nesse aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. São 30 segundinhos aí, gente, por favor. Eu acho que deve estar aqui. Realmente não. Achei que estava de bate-pronto aqui, mas não. Opa. Era um quadro bem interessante. Fiz aqui. Não é esse aqui. É outro quadrinho que mostra bem essa realidade do declínio da igreja com o tempo, né? Poxa vida, que pena. Tinha separado aqui, estava... Não, eu vou... Deixa eu ver aqui. Não é isso.
É uma pena. Eu mostro para vocês na próxima, e aí vocês vão ver direitinho isso que eu estou falando. Tudo bem? Que nesse gráfico mostra a igreja de Éfeso, Pérgamo, e depois na Éfeso, Esmirna, e depois Pérgamo ela cai, é um declínio, uma apostasia, e vai tendo várias coisas que Constantino, a partir de Constantino, vão sendo implementadas no cristianismo, mas há um povo que vai, digamos assim, mantendo-se fiel até o fim, né? E aí, só para terminar, leiam o Apocalipse aqui, ó, capítulo 3. A mensagem para a igreja de Pérgamo é de arrependimento. Pode ler para a gente, Patrícia, o verso 15 e 16 do capítulo 2 de Apocalipse. 2 ou 3? Capítulo 2, versos versículo 15 e 16. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Dá um pause. Nesse período de Pérgamo, a igreja se afastou da espada que sai da boca de Jesus. A espada de 2 gumes. Olha lá, que espada é essa? Capítulo 1, no verso 16. O que você consegue ver aí, Paty, pra gente? Ó. Capítulo 1, verso 16. Jesus fala que ele tem na mão direita as 7 estrelas e da sua boca sai o quê? Saiu uma aguda espada de 2 fios. E o que é essa espada de 2 fios? Se você for para Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no verso 34, dá uma olhadinha, Mateus, capítulo 10, verso 34. Se alguém encontrou, pode ler. Mateus, capítulo 10, verso 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. A espada. Poxa, que espada é essa que Jesus veio trazer? Jesus mandou eu pegar em armas? Jesus mandou a gente pegar espadas, de verdade, espadas, e sair lutando? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Eu acho. Seria um conserto isso, essa espada? Agora abra em Lucas, vamos deixar a Bíblia responder, né? Lucas, capítulo 2, no verso 14. Para a gente fechar isso aqui hoje à noite. Lucas 14, 2, posso ler? Pode ler. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. É isso? Isso. Se Deus está falando que ele veio não trazer paz, mas veio trazer espada, por que fala que glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem? É meio contraditório, né? Mas então aí isso nos leva a entender que espada é essa. Agora, para fechar a conta, a Bíblia não está se contradizendo. É que essa espada não é uma espada de matar pessoas, de violenta, de tirar a vida das pessoas ou derramar sangue. Não é espada de derramar sangue. Hebreus capítulo 4, carta aos Hebreus, lá no finalzinho, 4, verso 12. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus 4, 12 e já vamos encerrando. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada, alguma de 2 gumes. E penetra... Pode continuar? Pode continuar, querida, me perdoe. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só o que Jesus está falando, que a espada é a sua palavra, a palavra de Deus. E lá em Apocalipse, quando você vê uma espada de 2 gumes, é a palavra de Deus, os 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essa é a espada que corta, que penetra a alma e faz a gente discernir as coisas, que traz divisão, porque quando na tua consciência você sabe o que é certo e o que é errado, você incomoda aqueles que não querem fazer o que é certo. Ok? E aqui a igreja de Pérgamo, Jesus fala, arrepende-te.
senão em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca, ou seja, com a minha palavra. Por quê? Porque vocês estão abandonando a minha palavra e estão fazendo outras práticas. Esse período da igreja, do ano 313 ao ano de 538, foi todo um período de declínio da igreja, da fé, da doutrina dos apóstolos, onde a palavra de Deus ela foi se fragmentando, se dissolvendo, se diluindo, e aí ele fala no verso 17, capítulo 2 de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa mensagem não era só para a igreja de Pérgamo, era para todas as igrejas da história do cristianismo, inclusive as da época de João, que ele diz o quê? Ao que vencer darei do maná escondido. O que é o maná? O maná é o pão que caiu do céu. E que maná escondido é esse? É o evangelho que transforma a vida das pessoas. Ou seja, quando a pessoa lê a palavra de Deus, ela entende as coisas, ela muda de vida, e ela melhora, ela tem mais esperança, né? E aí esse maná escondido, lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, na qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vou terminar dizendo o que é essa pedra branca e o que é um novo nome escrito. Nessa época onde Diocleciano matava, maltratava, Constantino, depois ele percebeu uma estratégia diferente, muitos cristãos eram julgados e eram levados no tribunal. E o Império Romano, o Senado Romano, tinha a sua forma de julgar as coisas. E como é que se julgava? Você tem um juiz, você tem testemunhas, você tem o advogado de defesa, advogado de acusação. Naquela época, o juiz, antes de dar o veredito, ele ouvia todas as testemunhas, e cada uma das testemunhas, elas se pronunciavam em favor ou contra o réu, a pessoa que estava sendo julgada. A Apocalipse, ele traz uma mensagem para todos os cristãos que estão sendo julgados aos olhos dos homens e julgados aos olhos de Deus. Então, muitos acabam fazendo concessões ou aceitando algum tipo de estilo de cristianismo para ficar bem na fita, para se dar bem e tal. E alguns não, eles são fiéis a Jesus até a morte. E Jesus está falando, você que é fiel a mim até a morte, eu vou te dar um novo nome, uma pedra branca. Por quê? Porque aquele que era jogado no tribunal, quando ele era julgado e condenado, o nome dele já estava sujo, ele já estava sujo na praça. Por quê? Porque ele estava ali como réu. E se ele fosse condenado, pior ainda. Mas e o que era absolvido? Então, aqueles que seguiam a palavra de Deus, mesmo que eles morressem, mesmo que eles se dessem mal com a sua postura de fé, Deus daria para ele uma pedra branca e um novo nome, porque no tribunal, na época de Roma, quando eles eram julgados, as testemunhas colocavam, eles tinham duas pedras, uma pedrinha branca e uma pedrinha escura. Então, todos colocavam essas pedras na mesa, e o juiz, antes de dar o veredito, ele contava as pedras. Se a maioria das pedras fossem escuras, condenado. Se a maioria das pedras fossem brancas, absolvido. Isso fazia parte do julgamento na época de Roma. Jesus está falando, não importa o que vão colocar aí, eu vou te dar uma pedra branca e você vai sair com um nome limpo, seu nome vai estar no livro da vida, vai ser escrito com meu sangue, aconteça o que acontecer. Então, nessa noite, o que serve para a gente? Serve essa lição. Vamos ser fiéis à palavra de Deus, tudo que nós aprendemos com o livro de Apocalipse, que nós possamos colocar em prática e ter a certeza de que nós teremos um novo nome na eternidade, pelo sangue de Jesus, que é aquele que nos veste com as vestiduras brancas. Né? Ok? Que bom, gente. Desculpa, acho que eu falei demais. Hoje estourei um pouco aí, 9 minutos, mas também... Tá ótimo. Entramos... Tá ótimo. Fala mais. Entramos 5 minutos atrasados hoje, né? Mas deu tudo certo. Vai ficar gravado para as nossas queridas e queridos que vão assistir. Depois eu mando o link. Vamos fazer uma oração. Vou pedir para a Andréia terminar com a oração. Pode ser, Andréia? Pode ser. Uhum. Senhor Deus, obrigada, Jesus, porque estudamos agora mais um pouco do livro de Apocalipse.
Obrigada, Jesus, porque nós temos essa oportunidade ainda de estudar a tua palavra e estarmos sempre perto de ti. Amém, O Jesus. Senhor tenha misericórdia daqueles que querem te buscar, que querem ir à igreja e não tem como, mas que o Senhor mostre, que o Senhor revele de alguma maneira para essas pessoas, Senhor. Amém. Nos dê uma noite agora abençoada e obrigada mais uma vez pela oportunidade, que o Senhor também abençoe o Jackson em especial, que se dispôs a estar aqui sempre com a gente de terça-feira para nos ensinar mais a tua palavra. Fique com nossas famílias, nos perdoe todos os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus, amém. Obrigado, André. Obrigado, queridas, pela presença, pela paciência, e terça-feira tem mais. Tem mais. Obrigado, Jackson. Boa noite. Até Boa terça. noite. Bom dia, Leda. Bom dia para você. Bom dia, Leda. Você falou que fica gravado, como que vê aqui? Eu vou gravar e vou mandar o link. Eu mando para a Pingo, ela te manda o link para você assistir no YouTube. Então tá bom. Tá. Tchau, gente. Tchau, queridos. Tchau, tchau.